Jogo bastante complicado, Ricardinho, um tempo bastante distinto. O Santa complicado na primeira etapa, no segundo tempo o time acabou mandando no jogo. Queria que você fizesse uma análise dessa partida hoje, a vitória contra o Central. E outra questão, em relação à preparação física. A gente viu que no segundo tempo alguns jogadores cansaram bastante. Queria que você falasse sobre essa situação. Boa noite. Eu discordo um pouco de vocês. Eu acho que, pelo contrário, acho que o primeiro tempo nosso foi melhor que o segundo. Eu acho que nós tivemos o primeiro tempo melhor do que o segundo. Apesar de ter feito o gol só no segundo, vocês me desculpem, mas eu não concordo. Eu acho que no primeiro tempo nós tivemos um volume de jogo. O que estava nos faltando e que nós acabamos conseguindo depois do gol era penetração no último terço do campo. Nós chegávamos até ali e precisávamos de movimentação, de criatividade para poder achar o atacante em condições. Nossos laterais passavam, davam opção o tempo todo, Bruninho fazia isso bem para um lado, João organizava, mas nós sentíamos essa falta. E eu acho que no segundo tempo, não que corrigimos, mas acho que a entrada do Emerson até por ter mais força, né, por ter mais presença na área, ter mais chegada, e nós precisávamos de chegada, e o Betinho também, porque é um jogador de área, nós chegávamos pelo lado e a bola passava o tempo todo no cruzamento e nós não conseguimos finalizar. No segundo tempo fizemos isso. Poderíamos ter feito mais gols, acho que foi um jogo... dentre as dificuldades que tivemos, mas acho que um jogo controlado, onde poderíamos ter saído com um placar maior pelas oportunidades que nós tivemos durante o jogo, no segundo tempo. Essa questão física, eu acho que é absolutamente normal, porque vamos analisar assim, existe um fator no futebol que chama-se... parece que não contribui, mas contribui sim, que é o jogador, a tranquilidade do jogador. É o jogador entrar em determinado momento com uma pressão, com uma necessidade de vitória, e isso afeta sim diretamente o emocional do jogador, consequentemente afetando o emocional, você tem uma descarga que acaba te prejudicando na parte física. Vocês sabem, independente da área com que vocês possam trabalhar, qualquer situação que você passa que ela sai da normalidade, o nervosismo, ele acaba afetando, né, a produtividade. Então, eu coloco, até porque nós tivemos isso durante o jogo, eu coloco esse emocional que foi realmente de termos, por exemplo, 7 jogadores hoje, praticamente, 6 ou 7 que não vinham jogando, né? Jogando quase que 90 minutos. Então a gente tem que ter cuidado com relação a isso. Acho que fisicamente o nosso time está num estágio extremamente positivo. Acho que o trabalho que é feito aqui e já vinha sendo feito é extremamente satisfatório. Agora, tem momentos que o emocional, por exemplo, vamos dar um exemplo. O menino Wellington hoje jogou titular pela primeira vez. Você acha que com 18 anos, 19 anos, ele não aguenta jogar 90 minutos? Lógico que ele aguenta. Só que tem o emocional da primeira vez como profissional, tem a parte de ter que entrar para substituir o capitão do time, tem que vencer a partida porque é importante para a sequência do campeonato. Então tudo isso pesa num jovem que, como eu disse para ele, vai ocupando espaço justamente nessas dificuldades. O profissional ele cresce em alguns momentos na dificuldade. E hoje, não tenha dúvida nenhuma, o torcedor também pode estar certo disso. Não só pelo resultado, mas por aquilo que foi o jogo, essa equipe vai crescer em muitos aspectos. Inclusive esse, que é o emocional, que pela vitória não traz um conforto, porque, como eu disse, não existe conforto no futebol, mas traz uma situação extremamente positiva, satisfatória para a sequência. Ricardinho, com respeito até a algumas ausências, hoje o Santa Cruz jogou muito bem pelas laterais. Teve boas jogadas tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Eu queria que você avaliasse essa condição do time, que hoje fluiu melhor, errou menos passes, utilizando com confiança os flancos do campo. Absolutamente correto. E concordo com você com a sua colocação, porque acho que nós tivemos
alternativas de jogo pelos lados, interessantes, com qualidade, com apresentação, com força. Hoje, numa partida de futebol, a lateral é extremamente importante por vários aspectos. O desafogo do time, o lado contrário que pode fazer uma jogada de ultrapassagem, a opção que o lado do campo oferece para você chegar ao gol adversário. Então, eu também acho que tanto o Thiago quanto o Nininho hoje me deixaram satisfeito pelo jogo que fizeram. Ricardinho, agora com relação a jogar bem no primeiro, no segundo tempo, até a marcação do gol, até aproximadamente 16 minutos quando aconteceu o gol, o Santa Cruz estava mantendo uma postura dentro de campo. Conversamos há pouco tempo aqui com o Sacomã e perguntei por que o time tinha recuado tanto. Só apesar de Ricardinho ter pedido para a gente subir, mas não estava conseguindo, porque eles colocaram 3, 4 atacantes lá. Foi exatamente isso. Veja bem, volto para o lado emocional, né? Quando você tem uma dificuldade, você consegue uma vantagem, é difícil você manter o equilíbrio. Você vai colocar assim, poxa, mas como assim? É difícil, a equipe conseguiu construir uma vantagem e não é que você quer segurar aquele resultado, mas você não quer dar a oportunidade do adversário chegar perto do seu gol. Então, inevitavelmente, você acaba se retraindo. Por mais que eu tenha cobrado, por mais que eu tenha colocado para eles, para que a gente saísse. E acredito que se tivéssemos saído mais, teríamos tido mais oportunidades, teríamos tido mais condições de chegar ao gol, ao segundo gol, ao terceiro gol, mesmo com as oportunidades que tivemos, porque nós tivemos aí, pelo menos no segundo tempo, 3, 4 situações de frente para o gol, para poder fazer gol. Então, isso acontece no futebol, né? Você, às vezes, não é que você quer garantir o resultado, mas o teu emocional faz, poxa, fiz um gol, estou na vantagem. O que eu preciso? Vamos segurar, agora não entra mais. E nem sempre é assim, né? Nem sempre tem que ser assim. Mas há um entendimento, é um momento, é a situação. Eu acho que a gente tem que ter calma. Os jogadores assimilam muito bem aquilo que eu passo. E estamos no caminho. Estamos no caminho. Eu me dou satisfeito hoje principalmente pela competitividade que o nosso time teve, né? Hoje fizemos faltas no momento certo, compactamos o time, criamos dificuldade para o adversário, tanto na parte defensiva quanto ofensiva. Então isso me satisfaz, porque é dessa forma que é o nosso caminho, né? Não tenha dúvida nenhuma que daqui a pouco as coisas vão acontecer com mais naturalidade. O futebol, ele precisa de alegria, ele precisa de confiança, ele precisa ser mais natural. Quando você se contrai, quando você emocionalmente tá perturbado, que você não está no normal, as coisas tendem a ficar mais difíceis acontecer. Por isso que foi uma boa vitória. Diego Bolle, repórter Foguinho. A vitória do Santa Cruz hoje e por voltar de fato ao G4 por enquanto. Agora, queria saber de você exatamente sobre esse primeiro tempo, voltando um pouco a esse ponto. Já que você disse que gostou mais do primeiro tempo em relação ao segundo tempo, queria saber qual foi a característica que mais marcou, assim, na tua visão de jogo, que fez com que você visse de fato o primeiro tempo melhor que o segundo. Porque o time fluiu mais. O time fluiu. Eu acho que no segundo tempo nós chegamos ao gol, tivemos mais de repente, chances claras, né, de gol, mas eu acho que o time teve uma postura no primeiro tempo que de virada de bola, de ultrapassagem, do lateral chegando do lado, só que nos faltava o último terço do campo, que nós tentamos corrigir no intervalo. Por isso que nós, nem sempre, a situação de troca, ela é porque o jogador não está tão bem, não é isso. Às vezes você tem que agregar uma característica ao time de um jogador, às vezes, que está no banco. Então foi isso que nós procuramos fazer, um jogador de área, uma presença de área melhor, e isso por pouco não deu resultado, porque nós tivemos aí com o Betinho pelo menos 3, 4 chances para isso, e com o Emerson, um pouco mais de chegada na área, um pouco mais de preenchimento do meio campo. Então por isso, não é discordar, não, eu acho que assim, nós também fizemos um primeiro tempo interessante, só que no segundo tempo fizemos o gol, né? E aí teve todo esse fator emocional de repente, um recuo que não é normal, mas que acontece, como eu disse e já expliquei, devido ao emocional. Ricardinho, o fator emocional, você enfatiza tanto, tem males que vem para bem, essa semana dá uma tranquilidade, uma relaxada para trabalhar. Porque quando você olhava na tabela, o torcedor ficava nervoso,
fora do G4, já projetava o futuro. Será que Paramano vai ficar fora da Copa do Nordeste, Copa do Brasil? Você concorda que é normal essa pressão e o fator emocional pesa. Agora você tem uma semana para tranquilizar mais, porque é o tempo todo, olha, se perder, se empatar, Ricardinho pega o beco. Não, eu não entendi qual é a sua pergunta. O que você quer saber? Estou falando que tranquilidade para trabalhar, o emocional vai pesar agora, você vai ter tranquilidade para trabalhar essa semana. No futebol não existe tranquilidade. Quando você está num clube como Santa Cruz, se você trabalhar tranquilo, você não vence, né? Então, o normal é o trabalho do dia a dia. Quando está fora do G4 não é pior, não? Não, mas isso aí é importante, mas não é até porque nós sabíamos que nós poderíamos reverter isso como foi revertido. Eu acho que quem comanda uma equipe como Santa Cruz, outras equipes, grandes equipes, você tem que ter o equilíbrio de saber o momento que você precisa trabalhar e vencer, o momento que você está vencendo. Esse equilíbrio é diário, não tem, no meu trabalho, por exemplo, uma semana tranquila, não. Nós vamos ter outra semana de trabalho, de intensificar acertos, de minimizar erros, do jeito que a gente sempre fez. Eu, em nenhum momento, precisei mudar minha conduta, não só com os jogadores, como com vocês também, independentemente de estar no G4 ou não. Quando você tem certeza do trabalho que você faz, esse tipo de situação fica em segundo plano. Ricardinho, você ao longo dessa passagem na segunda fase do campeonato, você vem buscando encaixar esse time. Está faltando muito pouco, ainda falta muito para que você já tenha um time totalmente definido, aquele time titular, que o torcedor já tenha na ponta da língua, do goleiro ao último jogador, a equipe já definida? Nós estamos buscando. Hoje foi mais uma oportunidade para isso. E eu acho que tivemos uma participação interessante. Como nós já mantivemos, já. Se vocês analisarem um pouquinho aí atrás, nós tivemos alguns jogos que a gente procurou manter dentro do possível, né? Sempre uma base de jogadores. Saíram determinados jogadores por suspensão. Esse foi um jogo, vamos dizer assim, um pouco diferente devido a algumas mudanças como eu disse para vocês, de produtividade que eu achei que tinha que fazer. Mas, por exemplo, nós perdemos aqui para o Salgueiro de 1-0 e para o jogo do Salgueiro para o Náutico nós trocamos um jogador só e por necessidade que foi o João que foi expulso, né? Nós, mesmo com a derrota, a produtividade da equipe aqui, fez com que a gente pudesse repetir alguma coisa. E assim será. Então, o jogador que ocupa espaço, aquele que entra, joga, e que ocupa o espaço, é lógico que a gente vai procurar manter, até para a gente poder ter essa base aí que o torcedor gosta de saber a escalação da equipe. Aí o técnico aqui, a participação e a sua entrevista coletiva. Rapidinho, obrigado por não mudar a sua conduta, continue assim, porque você ganha, você só tem a ganhar. Não, mas eu não preciso disso, até porque eu acho que a gente tem que resolver as situações no dia a dia, entendeu? E não tendo uma dificuldade no resultado ou uma alegria, né, no caso como hoje. Porque para criticar ficava mais fácil, para chegar e elogiar, agradecer, fica mais difícil. Obrigado então, Ricardinho. Jamil está lembrando a imprensa, o Corre Imprensa, você correndo pelas pontes do Recife, é só fazer a sua inscrição. Feliz é a ação. Faz parte. Já dizia Kleber Bambam. Eu posso chamar aqui para a TV agora. Vamos lá. Ricardo, boa noite, parabéns pela vitória. Boa noite. Eu queria que você falasse mais especificamente agora a respeito da situação do Diego Sacomano. Quase 7 meses depois voltou a jogar. Joga bem, e você falou, né, um tempo atrás, estava tranquilo com a defesa, tinha encaixado direitinho. E agora essa dúvida aí. O que a gente espera mudança? Você sabe que o treinador, por isso que eu digo que o trabalho é diário, porque às vezes você tem os problemas normais, né, de uma equipe, que aqueles ajustes que você tem que fazer, que são de intensificar acertos, de minimizar erros, de encaixe do time. Nem sempre são problemas bons, colocados bons problemas, né, porque você tem que às vezes fazer uma mudança e tal.
Mas nesse caso é um problema bom, né? Todo treinador quer ter isso, né? E eu disse isso, que a nossa defesa tem uma consistência e hoje teve novamente. Eu estou muito satisfeito com a nossa defesa, com o Sacomã hoje, com o Dani, como estava com o Alemão e com o Dani também, porque se encaixaram bem. Estou muito feliz pelo Sacomã, porque é um rapaz que trabalha, tem um perfil profissional que gratifica qualquer comando, e principalmente pela história dele, né? Eu acho que não estamos aqui para fazer nenhum tipo de drama, até porque é um momento de alegria, não só pela vitória, mas pela volta dele. Mas me satisfaz ver um jogador com o perfil dele, com a qualidade dele, voltando a jogar futebol. Isso aí, e eu disse isso no vestiário para a comissão técnica. Para nós, foi simplesmente mais um jogo importante, mas mais um jogo. Mas eu tenho certeza que para ele foi um jogo especial, porque ele que viveu todas as situações, né? Então eu fico satisfeito, primeiro dele ter vindo para cá, ter aceitado o nosso convite, e segundo de poder ter dado a oportunidade dele poder retomar a carreira dele. Agora, para frente, a gente vai analisar. O Alemão está voltando, estava bem, estava jogando bem, né? Então a gente tem que ter critério também nessa situação, né? E o mais importante é estar todo mundo com qualidade e à disposição. Como é que você avalia a participação do Anderson? O primeiro que o atacante, independente da atuação, ele vive de fazer gol, né? Então, se ele fez um gol, ele já está à frente, porque às vezes as pessoas comentam, poxa, o atacante não foi bem, mas fez o gol, né? Mas ele está lá para fazer o gol, né? Assim como o zagueiro está lá para tirar a bola, né? Então, destruir. E às vezes ajuda no ataque. Eu acho que um dos primeiros aí, poucos jogos, ou segundo jogo que ele entra jogando, segundo, terceiro jogo, está se readaptando, né, ao ritmo do jogo, à condição. Acho que é um jogador que tem um grande destaque, uma grande competência para finalizar. Não é um jogador, um centroavante de fixo lá na área, gosta de se movimentar, dá essa opção. E hoje nos ajudou não só com o gol, né? Teve alguns momentos de dificuldade, até pela condição de algum tempo já estar sem jogar, mas tem potencial para nos ajudar na sequência. Ricardinho, daqui para frente o negócio está meio embolado, porque o Sport está lá na frente com 20 pontos, em Central, Santa e Náutico 10, 11 pontos, tudo para mudar. Só que tem muito tricolor já falando que é melhor do jeito que está, terminar assim, com essa mesma pontuação para frente, só que na comparação correta, para poder enfrentar o Central seria mais fácil passar para a final. Sabe? Mas tem o Sport sendo o primeiro colocado, tem uma preferência, realmente isso seria o melhor para o tricolor, enfrentar o Central, mas não para pegar o Náutico ou o Sport. Eu acho que é importante a gente ter a tranquilidade de analisar. O nosso objetivo é a classificação, né? Então nós temos que trabalhar nesse próximo jogo em casa que temos contra o Serra Talhada, acredito eu, posso até estar errado, né? Mas acredito eu que com uma vitória, se não nos der essa condição de classificação, vai nos deixar muito próximo disso. Esse é o nosso principal objetivo. Eu acho que o respeito aqui em relação aos adversários, ele independente do Sport ser o rival do Santa Cruz, o Náutico também tem essa rivalidade, mas o respeito nós temos por todos e não existe escolher adversário. Até porque nós estamos numa condição, nós vivemos numa condição que nós precisamos primeiro buscar a classificação, para depois a gente analisar o adversário. Eu acho que essa aqui é a nossa conduta e a conduta mais correta nesse momento. Ricardo, parabéns pela vitória. Por essas mexidas todas e que deram resultado, você já falou da lateral, dos seus zagueiros. Agora, você falou que não tem tranquilidade, a pressão lógica do futebol sempre vai existir. Mas como foi sair nessa primeira vitória, digamos, aqui em casa, no Arruda, com o pessoal já aplaudindo o time e pro torcedor fica, pelo menos para quem a gente conversou, fica a impressão que 1-0 era goleada hoje. Eu não tenho dúvida mesmo que a torcida ainda vai ter muitas alegrias com esse grupo de jogadores. Não tenho dúvida disso.
Em nenhum momento nunca tive. Eu acho que o torcedor ainda vai se dar muito mais satisfeito ainda com esse grupo, com esse time que nós temos. Às vezes a necessidade de você ter um pouco mais de paciência. O torcedor sabe disso. É que quando você não consegue uma vitória, é inevitável a paixão do torcedor em querer ver o seu time ganhar, em querer, sabe, o acerto. Isso é absolutamente entendido, pelo menos por mim e por todos aqui. E com toda razão. Agora, nós temos o equilíbrio necessário para saber o caminho que estamos seguindo. Com calma, com trabalho, eu acho que esse é o correto, mas não tenho dúvida que nós vamos ainda nos abraçar ainda por resultados, por busca de conquista. Agora a gente tem que dar tempo ao tempo, e eu sei que o torcedor, pela paixão, a gente entende isso, né? Mas hoje você já viu o comportamento, e o torcedor está louco, o torcedor está louco para empurrar o time, está louco para dar aquele, sabe, aquele empurrão, aquele, sabe, lado a lado, sabe? Vai acontecer, vamos ter um pouquinho mais de paciência, vai acontecer, temos mais um jogo em casa, né? O torcedor gosta de um time vibrante como foi hoje, um time que busca o gol, então vai acontecer, nós estamos nos encontrando aí, daqui a pouco a gente vai se encontrar. Lucas, Schneider, encerrado. Obrigado. Valeu.